Olá, galera. Vamos dar continuidade então à nossa aula de número 3. Nesta aula, a gente vai entender um pouco mais a estrutura de desenvolvimento, dentro do LaTeX, principalmente a estrutura de particionamento. O que significa isso? Eu vou deixar aqui na descrição, desta aula, do vídeo, abaixo o endereço que vocês podem pesquisar e se aprofundarem também um pouco mais sobre o particionamento, principalmente as divisões, do documento em si, dentro do LaTeX. Então, estou aqui, com o LaTeX, na parte de sessões, utilizando aqui então essa plataforma que é o Wikibooks, e aqui então você pode encontrar sobre o LaTeX a parte de sessões. No caso aqui, o site ele está traduzido já, e então está muito fácil de entender aqui sobre a parte de sessões. Bom, dentro do LaTeX você deve compreender que você deve estruturar o seu documento. Para isso precisamos, de comando. Temos aqui a parte de comandos. Então temos o comando /part, /chapter, /seção, subseção, subseção, /parágrafo e subparágrafo. Esses praticamente são os mais utilizados, certo? Mas o mais utilizado realmente é esses dois aqui, ou melhor, esses três: o capítulo, a seção e a subseção. Você vai perceber que a cada parágrafo que vamos desenvolver utilizando o LaTeX, vamos precisar escrever aqui esse comando, que é praticamente um comando que ele é o /par. Aqui ele está /parte porque ele é praticamente superior, no caso aqui do capítulo, certo? Mas vamos trabalhar também com o comando /par, P-A-R, que significa parágrafo, que é justamente esse comando aqui, /parágrafo, só que ele está, no caso, é um comando mais abreviado, certo? Então isso aqui praticamente já está em desuso. A gente vai utilizar um mais atualizado. Algo que você pode pegar também aqui é a estrutura de um livro. Como já desenvolvemos na aula passada, já temos noção um pouco da estrutura de um livro, que no caso aqui eu já demonstrei aqui para vocês. Eu estou aqui com o meu documento em si, Begin Document até End Document, que é o corpo do documento. Você pode observar que eu já tenho esses comandos aqui, para capítulo, para a minha primeira sessão, segunda sessão, capítulo novamente, uma seção aqui. Então observe que a estrutura do meu documento está bem simples, certo? Então o que eu vou observar nesta aula é justamente isso, que a gente vai realmente entender, certo? Então eu vou apagar praticamente todo esse conteúdo. Observe que não tem praticamente nada escrito no meu documento. Eu vou apagar todo e posso começar, por exemplo, a digitar algo simples aqui, por exemplo. Vou digitar aqui: olá, meu primeiro documento. Observe que vou recompilar, e ao recompilar ele vai novamente processar aqui meu documento, e observe que meu documento então ficou com a página 1 e aqui o que eu acabei de escrever. Então observe que o acento automaticamente ele já aceita. Em versões anteriores do LaTeX você tinha que digitar praticamente por comando também até a acentuação, até porque o LaTeX ele era uma linguagem totalmente padronizada no inglês. Então trouxe para nós, e com o tempo os programadores foram desenvolvendo aí e aprimorando essa linguagem, e ainda continuam aprimorando ela. Então observe que agora o meu documento ficou com uma única página. Você pode notar que agora o meu documento está com uma única página.
Você pode notar aqui nessa aba à esquerda que eu tenho o documento principal, que é esse main.txt, certo? E tem um outro aqui que também é chamado comandos.txt. Esse aqui eu criei, certo? Se você criar um documento novo, um projeto novo, você vai perceber que você vai ter só esse documento aqui. O main, que é principal, certo? Ele é o seu documento principal, .txt, certo? Esse aqui é porque, como eu estou com uma estrutura de um livro já pronta, ele está com todos os comandos que eu já digitei, né, já desenvolvi para estruturar o meu livro, certo? Então, utilizei ele aqui. E observe, né, que ao passar aqui para o documento principal, você vai perceber que eu fiz aqui um comando de entrada e chamei, então, esse meu documento comandos.txt para cá para dentro. Observe que eu não estou digitando dentro, né, da minha estrutura de documento, certo? Esses comandos aqui, senão ficaria muito longo e também muito chato o meu documento com uma estrutura muito grande, né, de códigos. Então, eu prefiro utilizar isso aqui. Coloco os comandos à parte, certo? E faço a chamada, né, no preâmbulo aqui desses comandos. Então, fica muito mais enxuto e simples. Isso aqui é uma dica, né, que eu deixo para vocês. Isso aqui eu demorei a aprender e aprendi, né, com um bom tempo também estudando e desenvolvendo técnicas. Então, observe que aqui eu já estruturei o meu documento. Só que, para entendermos, né, como se dá esse processo aqui de particionamento, né, dos ambientes, né, do documento, principalmente as seções, você vai perceber que eu vou colocar aqui o comando, por exemplo, de parte. E você vai perceber que se eu colocar aqui o comando parte, certo? E quando eu recompilar, se ele não tiver dentro, por exemplo, do meu código, ele pode gerar um erro, que é justamente eu estava esperando isso aqui, certo? Então, esse comando de parte, que é justamente o que ele coloca aqui, eu não tenho ele dentro do meu código principal, que é da estrutura do livro, já pré-definida, certo? Então, por enquanto, eu vou tirar ele e depois a gente vai entender ele com o tempo, né, no desenvolvimento desse curso. Mas a gente vai utilizar o comando, praticamente, que é o mais utilizado, que é o comando, vou utilizar aqui, que é o capítulo, né? Chapter. E aí você pode, então, definir o primeiro capítulo, né, por exemplo, do seu livro. Vamos supor, né, era digital. E aí, vou fazer aqui a recompilação. Aí você vai perceber, então, que o seu documento, certo? Tem aqui já separadinho, observe, era digital, é justamente o capítulo. E aqui ele ficou com essa página, que é a página 1, né, que é justamente essa partezinha desse documento. Você percebe que a estrutura, ele já deixa uma página em branco, que é justamente, né, aquela dobra de página quando você passa de um capítulo para o outro, ele tem uma página em branco, é justamente essa. Mas não é isso que eu quero que você entenda. Eu vou apagar essa parte de cima. O que eu quero que você entenda é justamente a estrutura em si. Então, observe que se eu colocar, por exemplo, começar a digitar, eu vou começar a digitar, por exemplo, um conteúdo. E observe que eu posso pegar, por exemplo, um texto já aqui que já esteja pronto para não dar muito trabalho para a gente estar digitando. Certo? E vou pegar aqui um pequeno trecho desse aqui. Vou copiar, vou passar para cá. Observe que quando ele vem para cá, que você faz uma cópia, né, ele vem com toda uma estrutura da página onde eu fiz, né, a cópia. Então, observe que ele vem praticamente, vamos supor, cheio de erros. Então, eu vou recompilar aqui. Você vai perceber o seguinte, né, que dependendo da página, observe como fica aqui, ó, a bagunça, certo? Então, você vai encontrar, entre aspas, esse tipo de situação, né, de copiar, por exemplo, um conteúdo da internet e trazer direto por LaTeX
e encontrar esse tipo de problema. Mas se você, por exemplo, verificar um texto, suponhamos, dentro, por exemplo, de um outro documento que não seja, por exemplo, listado por uma linguagem de programação, você pode, por exemplo, vamos supor, vou pegar aqui, tem muito conteúdo na internet, vou pegar aqui, vou traduzir esse texto aqui. Observe que eu tenho aqui um pouco sobre já as características principais. Aqui, vou copiar e vou trazer para cá. E observe que agora ele veio com uma estrutura limpa. Ou seja, dependendo da linguagem que foi desenvolvida, né, o site da onde você está copiando, e você vai perceber também que quando você desenvolveu o seu documento em LaTeX, se você copiar, mesmo ele em PDF, que ele esteja em PDF, tentar copiar e passar para o Word, ele vai acontecer um erro, né, uma espécie de erros, né, principalmente na grafia. Né, o Word vai encher de erros, certo? Você vai perceber isso. Então, eu vou recompilar aqui. Você vai perceber, então, que agora eu tenho 2 parágrafos. Observe que gerou 2 parágrafos justamente porque eu tenho aqui um espaço, certo? De um parágrafo realmente para o outro. Agora, se eu juntar, realmente eu tenho 2 parágrafos. Eu tenho um aqui em cima e tenho esse aqui. Mas se eu recompilar, você vai perceber que a estrutura do meu documento agora ficou num único parágrafo, certo? E não é isso que desejo. Mas se você quiser separar e trabalhar com ele juntinho, dessa maneira, você pode utilizar o comando par, certo? Que é justamente para trabalharmos com parágrafo. Recompilou, você vai perceber que agora você tem justamente 2 parágrafos. Se você juntar, por exemplo, esse aqui em cima, observe que você juntou, né, esse parágrafo aqui em cima com esse. Mas se você recompilar, observe que o LaTeX ele interpreta que são 2 parágrafos. Justamente porque um inicia aqui e terminou aqui, quando começou aqui o comando do outro parágrafo, certo? Então o LaTeX ele já interpreta isso de maneira totalmente por comando, certo? Então temos aqui já a nossa primeira estrutura. Um próximo que devemos entender é justamente o contrabarra section, que é justamente ele já aparece aqui para mim nessa lista, a primeira opção quando eu coloco a palavra, só a letra, por exemplo, S, ele já coloca section, que é justamente a minha seção. Então, eu vou colocar uma seção aqui, por exemplo, o limite, certo? Vou recompilar e você vai perceber, então, que ele vai criar aqui para mim uma seção, o limite. Observe que aqui eu tenho meu texto e aqui ele já colocou o limite. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, vou copiar apenas esses parágrafos aqui, para não perdermos muito tempo. E observe que eu já vou preenchendo aqui, então, o meu documento. Já copiei, já tenho uma seção aqui. Observe que eu estou com a minha seção, 2 parágrafos, vou aumentá-los, vou recompilar. E vou criar uma segunda seção. Então, eu já tenho aqui 2 páginas, observe que ele coloca aqui, já está, aqui já era digital. Tem algumas coisas que já estão já pré-definidas nesse book, mas eu vou criar agora aqui, vou dar um espaço, certo? Contrabarra, e vou colocar aqui agora mais uma seção. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 pesos, uma suposição. E vou colar novamente esses parágrafos que estão aqui em cima. Observe que eu vou colar logo após aqui essas chaves. Observe que o LaTeX ele vai interpretar que são parágrafos. Mesmo assim, não gerou erros. O limite, 2 pesos, certo? Vou corrigir isso aqui. E observe que ele coloca aqui os 2 parágrafos justamente, como eram esses aqui, certo? Então, você pode notar que aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha seção 1
e a minha seção 1.2. Agora, se eu criar, por exemplo, depois aqui, uma suposição, uma subseção, observe que ele coloca aqui subsection, e você pode criar, então, como criá-los. E você criou, então, aqui uma subseção. Vou dar um espaço aqui. Posso fazer isso por questão de não ficar tão misturado o conteúdo. E vou colar 2 vezes aqui esse nosso texto que já tínhamos. Vou recompilar. E observe, então, que ele criou, né, o meu texto aqui em cima, minha primeira seção, minha segunda seção. Agora aqui uma subseção 1.2.1, observe aqui que ele segue aqui a ordem automática, certo? E se eu criar uma nova subseção, certo? Subseção, você pode colocar, por exemplo, gato. Então, só preenchendo. E vou colar 2 vezes novamente esse texto que tínhamos. Então, observe que eu já tenho praticamente toda a minha estrutura aqui, né? Minha subseção, o gato. 1.2.1, como criá-los. 1.2.2, o gato. Certo? Então, temos aqui uma estrutura já interessante, né, para o nosso livro. Observe, então, que estamos preenchendo aqui nossa janelinha de edição. Certo? Agora, suponha que, por exemplo, você deseje criar um sumário aqui nesse livro. Então, como é que você vai fazer? Você vai utilizar um comando, certo? Basta entrar com um comando, né? Preciso pacote, _, e você vai digitar o comando table, observe, table of content, termina com S, content. Você colocou esse comando, vai recompilar, né? Basta esse comando aqui e ele vai criar então automaticamente aqui um sumário para você. Era digital, página 3, 1.1, o limite, página 3, 1.2, 2 peso, página 4, e aqui 1.2.1, como criá-los, página 4, e aqui o gato, página 5. Percebe que então deixa uma página em branco e vem seu primeiro capítulo. E observe então que você começou então a entender, certo? Esse comando aqui, ele vai servir para colocar um comentário. Para colocar comentário dentro do LaTeX, basta iniciarmos com o símbolo de porcentagem e depois dele então podemos fazer um comentário. Então eu tenho aqui o famoso sumário, certo? Esse é o comando para fazer a chamada, certo, do sumário. Aqui para capítulo e seção, né, para as divisões, né, do seu documento em seção, subseção, parágrafo para gerar um parágrafo e ele ir estruturando então dentro do seu documento. Praticamente o básico realmente da estrutura de um documento é isso, certo? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Bye bye!